Em uma pequena cidade brasileira cercada por morros e estradas estreitas, moradores ainda se lembram de uma noite que parecia completamente normal, mas que logo se tornaria impossível de esquecer. Era final de tarde quando o céu começou a escurecer de forma estranha. Não havia previsão de chuva, mas nuvens pesadas começaram a cobrir toda a região. Algumas pessoas afirmaram sentir um silêncio diferente no ar, como se até os animais estivessem inquietos. Uma senhora chamada Marta, que morava em uma casa simples próxima à encosta de um morro, contou que naquela noite teve dificuldade para dormir. Por volta das 2 da madrugada, ela acordou com um barulho fraco vindo do lado de fora. No começo parecia apenas vento passando entre as árvores, mas o som começou a ficar mais estranho, quase como murmúrios. Quando ela abriu a janela, sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Lá fora, no meio da rua vazia, ela jurou ter visto várias sombras se movendo lentamente em direção ao morro. Não eram pessoas, não tinham forma definida. Apenas figuras escuras, silenciosas, que pareciam deslizar pelo chão. Assustada, Marta fechou a janela e tentou se convencer de que tudo não passava de um sonho. Mas algumas horas depois, algo devastador aconteceria naquele mesmo lugar. Ainda antes do amanhecer, a terra começou a se mover. Um enorme deslizamento atingiu parte da encosta, destruindo casas e deixando um rastro de destruição que marcaria para sempre aquela comunidade. O barulho foi tão forte que acordou moradores de toda a região. Pessoas saíram desesperadas de suas casas enquanto a poeira e a lama tomavam conta das ruas. Equipes de resgate chegaram horas depois, mas o cenário era caótico. Entre escombros e árvores arrancadas, muitas famílias procuravam por parentes desaparecidos. A tragédia rapidamente se tornou notícia em todo o país. Porém, entre os moradores mais antigos da cidade, algo chamou a atenção. Algumas pessoas começaram a comentar que naquela mesma madrugada também tinham sentido algo estranho. Um clima pesado, uma sensação inexplicável de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Alguns disseram que ouviram passos na rua mesmo sem ninguém estar lá. Outros falaram de sonhos perturbadores envolvendo a encosta que havia desmoronado. No meio de toda a tristeza e confusão, as histórias começaram a surgir. Relatos que pareciam apontar para algo ainda mais misterioso. Dias depois da tragédia, um dos relatos mais intrigantes apareceu. Um morador chamado Roberto contou que, poucas horas antes do deslizamento, havia encontrado um homem caminhando sozinho pela estrada próxima ao morro. Era madrugada e quase ninguém passava por ali naquele horário. O estranho chamou sua atenção porque parecia completamente fora de lugar. Vestia roupas antigas e caminhava lentamente, olhando fixamente para o topo da encosta. Roberto parou o carro e perguntou se ele precisava de ajuda. O homem respondeu apenas uma frase curta, uma frase que Roberto jamais esqueceria. Ele disse: "A terra vai cobrar o que foi tirado." Logo depois disso, o estranho continuou andando pela estrada até desaparecer na escuridão. Roberto achou aquilo muito estranho, mas não deu muita importância naquele momento. Somente depois do deslizamento, ao lembrar da frase e do olhar daquele homem, um arrepio tomou conta dele. O mais assustador foi o que descobriu dias depois ao descrever a aparência do desconhecido para moradores mais velhos da cidade. Quando Roberto contou a história para um grupo de moradores antigos, um silêncio tomou conta da conversa. Um dos homens mais velhos da comunidade disse algo que deixou todos inquietos. A descrição daquele estranho era praticamente idêntica à de um antigo morador da região, um homem que havia morrido décadas antes. Segundo os relatos, ele era conhecido por alertar autoridades sobre os riscos de construir casas próximas à encosta do morro. Durante anos ele insistiu que aquela área era instável e que um desastre poderia acontecer. Mas seus avisos nunca foram levados a sério. Depois de sua morte, sua história acabou sendo esquecida com o tempo. Até aquela madrugada, quando alguém aparentemente o viu novamente caminhando pela estrada. Muitos moradores começaram a se perguntar se aquilo poderia ter sido mais do que uma simples coincidência. Será que aquele homem realmente tentou avisar alguém mais uma vez? Enquanto as investigações sobre o deslizamento continuavam, Dona Marta também decidiu contar o que havia visto naquela madrugada.
Quando descreveu as sombras que se moviam em direção ao morro, algumas pessoas ficaram assustadas ao perceber que não era a única. Outros moradores afirmaram ter visto algo parecido naquela mesma noite. Silhuetas estranhas caminhando pela rua. Figuras que pareciam observar a encosta antes da tragédia acontecer. Um jovem que voltava do trabalho disse que chegou a pensar que fosse um grupo de pessoas andando na escuridão. Mas quando passou mais perto, percebeu que não conseguia distinguir rostos, nem ouvir passos. Era como se aquelas formas simplesmente deslizassem pelo chão. Depois do deslizamento, ninguém voltou a ver nada parecido. Mas os relatos continuaram sendo comentados durante anos, como um mistério que nunca teve explicação. Hoje, muito tempo depois daquela tragédia, o morro ainda carrega cicatrizes visíveis. Algumas casas nunca foram reconstruídas, e certas áreas permanecem abandonadas. Moradores dizem que o lugar ficou diferente desde aquela madrugada. Há quem evite passar por certas ruas à noite. Outros afirmam que, em dias muito silenciosos, ainda é possível ouvir sons vindos da encosta, como se a terra se movesse lentamente. Histórias sobre o homem que apareceu antes da tragédia continuam sendo contadas entre os moradores mais antigos. Alguns acreditam que foi apenas coincidência. Outros dizem que foi um aviso ignorado mais uma vez. Mas para aqueles que viveram aquela noite, existe uma pergunta que nunca desapareceu completamente. Se realmente houve sinais antes do desastre, por que ninguém conseguiu impedir o que estava prestes a acontecer? Era madrugada em uma longa rodovia brasileira conhecida por atravessar regiões isoladas e silenciosas. Caminhoneiros costumavam dizer que aquele trecho era estranho durante a noite, principalmente depois de certos acidentes que haviam acontecido ali anos atrás. Naquela noite específica, um motorista chamado Cláudio dirigia sozinho transportando uma carga pesada. A estrada estava quase completamente vazia, iluminada apenas pelos faróis do caminhão e por alguns postes distantes. Por volta das 3 da manhã, ele começou a sentir algo difícil de explicar. Primeiro foi uma sensação de desconforto, como se estivesse sendo observado. Cláudio tentou ignorar, acreditando que era apenas cansaço da longa viagem. Mas poucos minutos depois, algo chamou sua atenção no acostamento da pista. À distância, ele viu uma figura parada na beira da estrada. Parecia uma mulher vestida com roupas claras, imóvel, olhando diretamente para os carros que passavam. Aquilo não era totalmente incomum para quem viajava muito, já que às vezes pessoas pediam ajuda ou carona. Mesmo assim, algo naquela presença parecia errado. A mulher não fazia nenhum gesto, não levantava o braço, não se movia, apenas permanecia ali, completamente parada no meio da escuridão. Cláudio diminuiu a velocidade do caminhão e decidiu parar alguns metros à frente. Ele pensou que talvez aquela mulher estivesse em perigo ou precisasse de ajuda. Quando abriu a porta e olhou pelo retrovisor lateral, viu que ela já estava caminhando lentamente em direção ao veículo. O estranho era que seus passos pareciam silenciosos demais para alguém andando sobre o asfalto. Quando chegou perto da porta do caminhão, ela levantou o rosto. Cláudio contou depois que nunca esqueceu aquela expressão. Não era exatamente triste, nem desesperada. Era um olhar vazio, distante. Ele perguntou se ela precisava de ajuda, mas a mulher não respondeu nada. Apenas entrou no caminhão e se sentou no banco do passageiro. Durante vários minutos de viagem, o silêncio dentro da cabine ficou cada vez mais pesado. Cláudio tentou puxar conversa algumas vezes, perguntando para onde ela estava indo. Nenhuma resposta. Apenas silêncio. O motorista começou a sentir um arrepio crescente, algo que ele nunca havia sentido em anos de estrada. Depois de alguns quilômetros dirigindo naquele silêncio desconfortável, Cláudio resolveu olhar rapidamente para o lado para falar novamente com a passageira. Foi nesse momento que algo impossível aconteceu. O banco ao lado dele estava vazio. A mulher simplesmente não estava mais lá. O caminhão continuava em movimento, e nenhuma porta havia sido aberta. Não havia como alguém sair sem que ele percebesse. Confuso e assustado, ele encostou o caminhão no acostamento imediatamente. Saiu da cabine e caminhou ao redor do veículo procurando por alguém. A estrada estava completamente vazia.
Nenhum sinal da mulher. Nenhum carro passando. Apenas o som distante do vento atravessando a vegetação ao redor da rodovia. Cláudio voltou para o caminhão tentando convencer a si mesmo de que estava imaginando coisas por causa do cansaço. Mas uma sensação estranha permaneceu com ele enquanto retomava a viagem. Alguns minutos depois de voltar para a estrada, Cláudio começou a notar luzes piscando ao longe. Conforme se aproximava, percebeu que eram viaturas e ambulâncias paradas na pista. Um acidente havia acabado de acontecer. Um carro pequeno estava completamente destruído contra a proteção lateral da rodovia. Equipes de resgate trabalhavam no local tentando retirar vítimas presas nas ferragens. O trânsito estava sendo desviado lentamente para o acostamento. Cláudio precisou parar o caminhão por alguns minutos enquanto aguardava a liberação da pista. Curioso e ainda perturbado pelo que tinha acabado de acontecer, ele desceu do veículo para perguntar a um dos socorristas o que havia ocorrido. Foi então que algo fez seu coração disparar. Um dos paramédicos comentou que havia apenas uma vítima dentro do carro, uma mulher. Enquanto conversava com o socorrista, Cláudio conseguiu ver rapidamente quando os paramédicos retiraram o corpo da vítima do veículo destruído. No momento em que viu o rosto da mulher, ele sentiu o corpo inteiro gelar. Era exatamente a mesma mulher que havia entrado no caminhão minutos antes. As mesmas roupas claras. O mesmo rosto pálido. O mesmo olhar vazio que ele lembrava tão bem. Cláudio ficou em choque. Tentou explicar aos socorristas o que tinha acontecido, dizendo que aquela mulher havia entrado no caminhão mais cedo naquela mesma estrada. Mas ninguém conseguiu entender o que ele estava tentando dizer. Para todos ali, aquilo não fazia sentido. Segundo os primeiros relatos, o acidente havia acontecido poucos minutos antes da chegada das equipes de resgate. A mulher provavelmente morreu no impacto. Depois daquela noite, Cláudio nunca mais conseguiu dirigir naquele trecho da rodovia sem lembrar do que aconteceu. Durante muito tempo ele evitou falar sobre o assunto, com medo de que as pessoas achassem que era apenas imaginação ou cansaço extremo. Mas anos depois, outros caminhoneiros começaram a contar histórias semelhantes sobre aquele mesmo lugar. Alguns disseram ter visto uma mulher parada no acostamento durante a madrugada. Outros afirmaram que viram alguém pedindo ajuda e desaparecendo logo depois. Até hoje, quem costuma dirigir por aquela estrada durante a noite conhece bem a história da passageira silenciosa. Uma presença misteriosa que aparece pouco antes de um dos pontos mais perigosos da rodovia. E muitos motoristas dizem que, sempre que passam por ali na madrugada, diminuem a velocidade, apenas para ter certeza de que não existe ninguém parado no acostamento esperando por carona. No litoral de uma cidade brasileira, existe um antigo hotel que hoje permanece fechado e quase completamente esquecido. Durante os anos 80 e 90, o lugar era conhecido por receber turistas de várias partes do país. Famílias passavam férias ali, casais celebravam aniversários e o prédio vivia cheio de vida. Mas tudo mudou depois de uma tragédia que aconteceu em uma única noite. Segundo registros da época, um incêndio começou de forma repentina em um dos andares superiores. O fogo se espalhou rápido demais, e muitos hóspedes ficaram presos dentro do prédio antes que pudessem escapar. O desastre chocou toda a região e marcou para sempre a história da cidade. Depois da tragédia, o hotel nunca mais voltou a funcionar. O prédio ficou fechado, deteriorando lentamente com o passar dos anos. Janelas quebradas, corredores escuros e portas que rangem com o vento. Mas entre moradores mais antigos da região, existe uma história que continua sendo contada até hoje. Algumas pessoas afirmam que, em certas noites, o hotel parece voltar a ter vida, como se algo do passado ainda estivesse preso lá dentro. Anos depois do incêndio, um vigia noturno chamado Marcelo foi contratado para cuidar do prédio abandonado. O trabalho parecia simples, apenas verificar se ninguém tentava invadir o local. No começo, tudo parecia normal. Marcelo passava as madrugadas caminhando pelos corredores escuros com uma lanterna na mão, ouvindo apenas o som do vento batendo nas janelas quebradas. Mas depois de algumas semanas, coisas estranhas começaram a acontecer. Em certas noites, ele dizia ouvir passos no andar de cima, mesmo sabendo que o prédio deveria estar completamente vazio. No início, ele pensou que talvez fossem animais entrando pelas janelas quebradas.
mas os passos pareciam pesados demais para serem de gatos ou cachorros. Eram lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor. Quando Marcelo subia as escadas para verificar, sempre encontrava o andar completamente vazio. Nenhuma porta aberta, nenhuma pessoa escondida. Apenas o silêncio pesado daquele prédio abandonado. Certa madrugada, algo ainda mais estranho aconteceu. Enquanto caminhava pelo pátio externo do hotel, Marcelo olhou para as janelas do terceiro andar e percebeu algo que fez seu coração acelerar. Uma luz fraca estava acesa dentro de um dos quartos. Aquilo não fazia sentido. A eletricidade do prédio havia sido cortada anos antes. Mesmo assim, a luz parecia real. Era como a iluminação amarelada de um abajur antigo. Marcelo pensou que talvez alguém tivesse invadido o prédio e levado um gerador ou lanterna para dentro. Determinado a verificar, ele entrou novamente no hotel e subiu as escadas lentamente. O corredor estava completamente escuro, iluminado apenas pela lanterna que ele carregava. Quando chegou à porta do quarto onde a luz havia aparecido, ele parou por alguns segundos antes de abrir. Seu coração estava batendo rápido demais. Quando finalmente empurrou a porta, o quarto estava completamente vazio. Nenhuma luz, nenhum objeto. Apenas paredes queimadas e móveis destruídos pelo incêndio de anos atrás. Marcelo tentou esquecer aquilo, mas as noites seguintes ficaram cada vez mais perturbadoras. Em várias madrugadas, ele começou a ouvir algo que parecia vozes vindas dos corredores do hotel. No começo eram apenas sussurros distantes, mas em uma noite específica, os sons ficaram claros demais para serem ignorados. Ele contou que ouviu claramente pessoas conversando, como se vários hóspedes estivessem andando pelos corredores ao mesmo tempo. Risadas, portas batendo, passos rápidos. O som era tão real que por alguns segundos ele chegou a acreditar que o hotel havia voltado a funcionar. Mas quando iluminou o corredor com sua lanterna, tudo voltou ao silêncio absoluto. Nenhuma pessoa, nenhum movimento. Apenas o eco vazio daquele lugar abandonado. Na madrugada que mudaria tudo, Marcelo decidiu verificar novamente o terceiro andar depois de ouvir passos. Quando chegou ao corredor principal, apontou a lanterna para frente e congelou no mesmo instante. No meio do corredor havia uma figura parada. Era a silhueta de uma mulher vestindo algo que parecia um vestido antigo. Ela estava imóvel, de costas para ele, olhando para uma das portas queimadas. Marcelo ficou completamente paralisado por alguns segundos, sem saber o que fazer. Quando finalmente conseguiu falar, perguntou quem estava ali. A mulher não respondeu. Lentamente, ela começou a caminhar em direção ao final do corredor. Marcelo deu alguns passos atrás dela, tentando alcançá-la. Mas quando virou a esquina do corredor, não havia mais ninguém. A figura simplesmente desapareceu. Depois daquela noite, Marcelo pediu demissão do trabalho e nunca mais voltou ao hotel. Durante muito tempo ele evitou contar aquela história, com medo de que ninguém acreditasse. Mas moradores antigos da cidade dizem que aquilo não foi algo isolado. Algumas pessoas que passaram perto do prédio abandonado durante a madrugada afirmam ter visto luzes fracas nas janelas superiores. Outros dizem que ouviram sons de portas batendo ou passos dentro do hotel, mesmo sabendo que ninguém mora lá há décadas. Para muitos moradores da região, o antigo hotel nunca ficou realmente vazio. Eles acreditam que algo daquela noite trágica ficou preso naquele lugar. Ecos de vozes, passos e presenças que parecem repetir silenciosamente os últimos momentos antes do incêndio. E por isso, mesmo depois de tantos anos, quase ninguém se atreve a entrar naquele prédio quando a noite chega. Em uma antiga região ferroviária do interior do Brasil, existe um trecho de trilhos que há décadas carrega uma história perturbadora. Hoje quase ninguém passa por ali durante a noite, mas moradores mais antigos ainda lembram da tragédia que aconteceu naquele lugar muitos anos atrás. Na época, trens de passageiros cruzavam aquela linha diariamente, levando pessoas entre pequenas cidades da região. Tudo parecia normal até uma madrugada em que um grave acidente mudou completamente a história daquele trecho da ferrovia. Um trem que transportava dezenas de passageiros descarrilou em uma curva considerada perigosa. O impacto foi violento,
e vários vagões saíram dos trilhos, causando uma tragédia que marcou profundamente os moradores da região. Depois do acidente, a linha acabou sendo desativada e com o tempo os trilhos foram sendo esquecidos no meio da vegetação. Mas mesmo depois de tantos anos, algumas pessoas afirmam que o silêncio daquele lugar às vezes é quebrado por algo impossível de explicar. Perto do local onde os trilhos passam existe uma pequena estação abandonada que ainda permanece de pé, apesar do tempo e da deterioração. Durante muitos anos, um homem chamado Augusto trabalhou como vigia da área para evitar invasões ou furtos de materiais antigos. O trabalho era solitário, principalmente durante a madrugada. A estação ficava completamente isolada, cercada por mato alto e trilhos enferrujados que desapareciam na escuridão. Durante muito tempo, as noites de Augusto eram silenciosas. Mas certa madrugada ele começou a ouvir algo estranho vindo da direção da antiga curva onde havia acontecido o acidente. Primeiro foi um som distante, como metal vibrando lentamente. No começo ele pensou que fosse apenas o vento passando pelos trilhos. Mas o som começou a ficar mais claro. Era o barulho inconfundível de rodas de trem passando sobre ferro. Augusto ficou confuso, porque sabia que nenhum trem passava por aquela linha há décadas. Mesmo assim, o som parecia cada vez mais real. Um ruído pesado e ritmado que ecoava pela madrugada silenciosa. Curioso e um pouco assustado, ele saiu da estação com uma lanterna e caminhou alguns metros em direção aos trilhos. O som continuava se aproximando, como se um trem estivesse vindo lentamente pela linha abandonada. Mas quando iluminou os trilhos com a lanterna, não havia absolutamente nada. Mesmo assim, o barulho continuava. Era como se algo invisível estivesse passando por ali naquele exato momento. Augusto ficou parado por alguns segundos tentando entender o que estava acontecendo. Então, de repente, o som parou. O silêncio voltou tão rápido quanto tinha desaparecido. Depois daquela madrugada, Augusto começou a prestar mais atenção durante suas rondas noturnas. Em algumas noites, ele voltava a ouvir sons estranhos vindos da direção da curva onde o trem havia descarrilado anos antes. Mas uma noite em especial foi ainda mais assustadora. Enquanto caminhava perto dos trilhos, ele percebeu algo se movendo alguns metros à frente. No começo parecia apenas uma sombra entre a vegetação. Mas quando iluminou com a lanterna, viu algo que fez seu corpo inteiro gelar. Por um breve instante, ele teve a impressão de ver várias silhuetas caminhando lentamente ao longo dos trilhos. As figuras pareciam desfocadas, quase transparentes, como pessoas andando na mesma direção que o trem teria seguido naquela madrugada trágica. Augusto piscou os olhos e apontou a lanterna novamente. As sombras haviam desaparecido. O episódio mais estranho aconteceu algumas semanas depois. Era por volta das 3 da manhã quando Augusto ouviu algo que nunca tinha acontecido antes. Um apito longo ecoou pela região. Era o som clássico de um trem se aproximando da estação. O vigia saiu imediatamente do pequeno prédio e caminhou até a plataforma abandonada. O som era claro demais para ser imaginação. Ele podia ouvir o barulho das rodas, o trem se aproximando lentamente, exatamente como acontecia décadas antes quando a estação ainda funcionava. Mas mais uma vez, não havia nada nos trilhos. Nenhuma luz. Nenhum vagão. Apenas o som passando lentamente pela estação vazia, até desaparecer novamente na escuridão. Augusto trabalhou naquela estação por mais alguns meses, mas nunca conseguiu esquecer o que ouviu e viu durante aquelas madrugadas. Eventualmente ele decidiu deixar o trabalho e se mudar para outra cidade. Anos depois, moradores da região continuaram contando histórias semelhantes. Pessoas que passam perto dos trilhos durante a madrugada afirmam ouvir o som distante de um trem atravessando a curva onde aconteceu o acidente. Alguns dizem até ouvir o apito ecoando no meio da noite. Para muitos moradores antigos, aquilo não é apenas imaginação. Eles acreditam que algo daquela tragédia ficou preso naquele trecho da ferrovia. Como se, em certas madrugadas silenciosas, o trem ainda tentasse completar sua última viagem, passando por trilhos que há muito tempo já foram esquecidos pelo mundo. No centro de uma grande cidade brasileira existe um prédio antigo que, por muitos anos, foi conhecido por abrigar escritórios e pequenas empresas. Durante o dia, o lugar sempre foi movimentado.
Pessoas entrando e saindo, elevadores funcionando sem parar e corredores cheios de vozes. Mas tudo mudou depois de uma tragédia que aconteceu em uma tarde aparentemente comum. Um incêndio começou em um dos andares superiores e rapidamente tomou conta de parte do edifício. O fogo se espalhou com uma velocidade assustadora, e várias pessoas ficaram presas antes que pudessem sair. O desastre foi notícia em todo o país e marcou profundamente a memória de quem viveu aquele momento. Depois da tragédia, o prédio ficou fechado por muitos anos enquanto passava por reformas e investigações. Quando finalmente foi reaberto, novos funcionários começaram a trabalhar ali, sem imaginar que algumas histórias daquele dia talvez nunca tivessem ido embora. Entre os novos funcionários estava um segurança chamado Daniel, responsável pelo turno da madrugada. Durante as primeiras semanas, tudo parecia completamente normal. O prédio ficava vazio à noite, e o trabalho consistia apenas em monitorar câmeras e fazer rondas pelos corredores silenciosos. Mas certa madrugada, enquanto caminhava pelo 10º andar, Daniel ouviu algo estranho. Parecia o som de um telefone tocando dentro de uma das salas. Aquilo chamou sua atenção imediatamente, porque todos os aparelhos haviam sido desligados durante a reforma do prédio. Mesmo assim, o toque era claro e repetitivo, ecoando pelo corredor vazio. Daniel caminhou até a porta da sala e tentou ouvir melhor. O telefone continuava tocando do outro lado. Quando abriu a porta e acendeu a luz, o som parou no mesmo instante. Dentro da sala não havia ninguém, e o telefone sobre a mesa estava completamente desconectado da tomada. Nos dias seguintes, outros acontecimentos estranhos começaram a surgir. Em uma madrugada chuvosa, Daniel estava fazendo sua ronda quando percebeu algo incomum no chão de um dos corredores. Pegadas molhadas apareciam no piso, como se alguém tivesse acabado de caminhar ali depois de sair da chuva. O problema era que todas as portas do prédio estavam trancadas, e ninguém havia entrado ou saído nas últimas horas. As pegadas começavam perto de uma escada de emergência e seguiam lentamente pelo corredor. Daniel decidiu segui-las para tentar encontrar quem estava ali. Mas conforme avançava, algo estranho aconteceu. As pegadas simplesmente pararam no meio do corredor. Não havia porta aberta. Não havia ninguém escondido. Era como se a pessoa tivesse desaparecido exatamente naquele ponto. Com o passar das semanas, Daniel começou a perceber que muitos dos acontecimentos estranhos estavam ligados ao mesmo andar. Era exatamente ali que o incêndio havia começado anos antes. Uma madrugada, enquanto verificava as câmeras de segurança, ele viu algo que fez seu coração disparar. Em uma das telas, que mostrava o corredor do 10º andar, parecia haver alguém parado perto de uma porta. A figura estava imóvel, como se estivesse observando o corredor vazio. Daniel pegou o rádio e decidiu subir imediatamente para verificar. Quando chegou ao local, não havia ninguém. Mas ao olhar novamente para o monitor da câmera em seu celular, a figura ainda estava lá, parada no mesmo lugar, como se estivesse olhando diretamente para ele. Na madrugada seguinte, Daniel decidiu fazer a ronda naquele andar com mais atenção. O silêncio do corredor parecia pesado demais. Enquanto caminhava lentamente, ele começou a sentir um cheiro fraco de fumaça no ar. No início pensou que poderia ser algum problema elétrico no prédio. Mas o cheiro ficou mais forte conforme ele se aproximava da antiga sala onde o incêndio havia começado. Foi então que ele viu algo no final do corredor. Uma figura parada perto da janela. Era a silhueta de uma pessoa, com a cabeça levemente abaixada. Daniel chamou várias vezes perguntando quem estava ali. A figura não respondeu. Quando ele começou a caminhar em direção a ela, a silhueta simplesmente desapareceu no ar. Depois daquela noite, Daniel pediu transferência para outro turno e evitou voltar ao prédio durante a madrugada. Com o tempo, outros funcionários também começaram a contar histórias parecidas. Alguns disseram ouvir telefones tocando em salas vazias. Outros afirmaram sentir cheiro de fumaça em certos corredores, mesmo sem haver qualquer sinal de incêndio. Para muitas pessoas que trabalham ali hoje, o prédio voltou a funcionar normalmente durante o dia, mas as madrugadas ainda carregam um silêncio estranho. Um silêncio que parece esconder ecos de algo que aconteceu anos atrás. Como se, em algum lugar daqueles corredores, a memória daquela tragédia ainda estivesse presente,
repetindo silenciosamente os últimos momentos antes que tudo fosse tomado pelo fogo. Em uma região montanhosa do Brasil, existe uma estrada conhecida por suas curvas perigosas e pela neblina constante que cobre o lugar durante a madrugada. Motoristas que passam por ali frequentemente dizem que dirigir naquele trecho exige atenção total, principalmente porque a visibilidade pode desaparecer em questão de segundos. Mas além do perigo natural da estrada, existe também uma história antiga que muitos caminhoneiros e moradores da região conhecem bem. Anos atrás, um ônibus que transportava passageiros durante a noite perdeu o controle em uma das curvas mais fechadas da serra. O veículo acabou despencando em um barranco profundo, causando uma tragédia que marcou para sempre aquele trecho da estrada. O acidente foi tão grave que durante semanas equipes de resgate trabalharam no local tentando recuperar o veículo e ajudar as vítimas. Depois daquele dia, a curva passou a ser evitada por muitos motoristas durante a madrugada. Não apenas pelo risco da estrada, mas também pelos relatos que começaram a surgir algum tempo depois. Alguns meses após o acidente, um caminhoneiro chamado Sérgio atravessava a serra durante a madrugada. A neblina estava tão densa que ele mal conseguia enxergar alguns metros à frente do caminhão. Enquanto reduzia a velocidade para fazer a curva onde o acidente havia acontecido, algo apareceu no meio da estrada. Era a silhueta de um homem parado bem no centro da pista. Sérgio freou imediatamente para evitar um atropelamento. O caminhão parou a poucos metros da figura. O estranho era que o homem não parecia assustado, nem tentava sair da frente do veículo. Ele apenas permanecia ali, imóvel, olhando para a neblina ao redor. Sérgio abriu a porta do caminhão e gritou perguntando se ele precisava de ajuda. Mas o homem não respondeu. Preocupado, Sérgio desceu do caminhão e começou a caminhar lentamente em direção à figura. A neblina era tão espessa que parecia engolir qualquer coisa que estivesse alguns metros à frente. Conforme ele se aproximava, começou a perceber algo estranho. As roupas do homem pareciam rasgadas, sujas, como se ele tivesse passado por algum tipo de acidente. Sérgio perguntou novamente se ele estava ferido. Nesse momento, a figura começou a caminhar lentamente para o lado da estrada, em direção ao barranco onde o ônibus havia caído meses antes. Sérgio deu alguns passos atrás dele, tentando impedir que o homem se aproximasse da beira da serra. Mas quando a neblina se abriu por um instante, a figura simplesmente desapareceu. Confuso, Sérgio caminhou até a beira da estrada tentando entender o que havia acontecido. Lá embaixo, no fundo do barranco, ainda era possível ver partes do ônibus destruído que não haviam sido totalmente removidas após o acidente. Enquanto olhava para baixo, um pensamento estranho passou pela cabeça dele. O homem que havia visto parecia exatamente alguém que teria sobrevivido a um acidente. Roupas rasgadas, aparência confusa e silenciosa. Sérgio voltou rapidamente para o caminhão e decidiu continuar viagem, tentando esquecer o que tinha visto. Mas a imagem daquele homem parado na estrada continuou voltando à sua mente durante todo o trajeto. Algumas semanas depois, Sérgio contou a história para outros caminhoneiros em um posto de gasolina da região. Para sua surpresa, vários deles disseram já ter visto algo parecido naquela mesma curva da serra. Alguns motoristas afirmaram ter visto pessoas caminhando na estrada durante a madrugada, mesmo sabendo que não havia nenhuma cidade próxima dali. Outros disseram ter visto figuras paradas olhando para o barranco onde o ônibus havia caído. Em quase todos os relatos, as aparições surgiam sempre em noites de neblina intensa, e quase sempre desapareciam quando alguém tentava se aproximar. Hoje, muitos anos depois da tragédia, a estrada continua sendo usada por motoristas que atravessam a serra durante a noite. Mas quem conhece a história daquele lugar costuma diminuir a velocidade quando chega perto da curva do acidente. Alguns dizem que já sentiram uma sensação estranha ao passar por ali, como se alguém estivesse observando da neblina. Outros afirmam que às vezes é possível ver silhuetas surgindo por alguns segundos no meio da estrada antes de desaparecerem novamente. Para muitos motoristas da região, aquela curva nunca voltou a ser apenas mais um trecho perigoso da serra. Eles acreditam que algo daquela tragédia ficou preso naquele lugar. Algo que ainda aparece em certas madrugadas silenciosas, como se algumas das vítimas daquele acidente ainda estivessem tentando encontrar o caminho de volta. Em uma pequena cidade brasileira cercada por montanhas e rios,
Existia uma grande barragem que durante anos foi considerada segura e essencial para a região. Trabalhadores passavam diariamente pelo local, caminhões cruzavam a estrada próxima e moradores se acostumaram com a presença silenciosa daquela enorme estrutura de concreto e terra. Mas em uma madrugada que parecia completamente comum, algo estranho começou a acontecer nas proximidades da barragem. Um vigia chamado Renato, responsável por patrulhar a área durante a noite, contou que por volta das 2 da manhã percebeu um som incomum vindo do reservatório. Não era o barulho normal da água se movendo, era algo diferente, como um eco distante de vozes. No começo ele pensou que talvez fosse algum grupo de pescadores perto da margem. Mas quando iluminou a área com sua lanterna, não viu absolutamente ninguém. Mesmo assim, o som continuava. Vozes baixas, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo em algum ponto do lago escuro. Intrigado e um pouco inquieto, Renato caminhou alguns metros até a borda da barragem para tentar entender de onde o som estava vindo. A noite estava completamente silenciosa, e a superfície da água parecia calma demais. Foi então que algo chamou sua atenção. No reflexo fraco da lua sobre o reservatório, ele percebeu algo se movendo lentamente. No início parecia apenas uma distorção na água, mas conforme olhava com mais atenção, começou a perceber formas escuras surgindo no reflexo. Eram como silhuetas, várias delas. Figuras que pareciam estar caminhando dentro da água, como se estivessem presas sob a superfície do lago. Renato piscou várias vezes tentando entender o que estava vendo. Quando apontou a lanterna diretamente para o reservatório, as formas desapareceram instantaneamente. A experiência deixou Renato profundamente inquieto. Durante o resto da madrugada, ele continuou ouvindo sons estranhos vindos da direção da barragem. Em certos momentos parecia que alguém chamava por ajuda, mas o eco da água distorcia completamente os sons. Antes do amanhecer, ele decidiu relatar o ocorrido para um colega que assumiria o próximo turno. O outro vigia apenas riu, dizendo que provavelmente era a imaginação causada pelo silêncio da madrugada. Mesmo assim, Renato não conseguiu se livrar de um sentimento estranho que permaneceu com ele durante todo o dia seguinte. Era como se algo estivesse errado naquele lugar, algo que ninguém ainda havia percebido. Algumas horas depois daquele turno, algo devastador aconteceu. A barragem sofreu um rompimento repentino que liberou uma enorme onda de lama e água sobre áreas próximas da cidade. O desastre pegou muitos moradores de surpresa e causou uma tragédia que marcou profundamente a região. Casas foram destruídas, ruas desapareceram sob a lama e equipes de resgate trabalharam durante dias tentando encontrar sobreviventes e vítimas. Para Renato, a notícia foi ainda mais perturbadora. Enquanto assistia às imagens do desastre na televisão, ele não conseguia parar de lembrar das vozes e das sombras que havia visto na água naquela madrugada. Nos dias que se seguiram ao rompimento da barragem, outras histórias começaram a aparecer entre moradores da cidade. Algumas pessoas disseram que, na noite anterior à tragédia, tiveram sonhos estranhos envolvendo água e pessoas pedindo ajuda. Um pescador da região afirmou que naquela madrugada viu algo incomum no lago, como se várias sombras estivessem se movendo sob a superfície. Inicialmente, ninguém relacionou esses relatos com nada sobrenatural. Mas conforme as histórias começaram a se repetir, algumas pessoas passaram a acreditar que talvez aqueles acontecimentos fossem mais do que simples coincidências. Hoje, anos depois da tragédia, o lugar onde a barragem existia ainda carrega uma atmosfera pesada para quem visita a região. Moradores dizem que, durante algumas madrugadas silenciosas, é possível ouvir sons estranhos vindos da área onde o reservatório ficava. Alguns afirmam ouvir algo parecido com vozes ecoando ao longe, especialmente quando o vento atravessa o vale. Outros dizem sentir uma sensação inexplicável ao se aproximar da água, como se o lugar guardasse algo que não pode ser explicado. Para Renato, a lembrança daquela madrugada nunca desapareceu completamente. Ele acredita que aquelas sombras e vozes que viu na água podem ter sido um aviso, um sinal silencioso de algo que estava prestes a acontecer. Mas como quase sempre acontece com histórias como essa, o mistério nunca teve uma resposta definitiva. Era uma noite de tempestade quando um avião comercial atravessava o céu sobre uma região montanhosa do Brasil. Dentro da aeronave, passageiros tentavam dormir ou assistir aos monitores enquanto o voo enfrentava algumas turbulências causadas pelas nuvens pesadas. Para a maioria das pessoas ali,
Aquilo era apenas mais um voo comum. Mas entre os tripulantes, um comissário chamado Eduardo contou anos depois que algo estranho começou a acontecer pouco antes da tragédia que marcaria aquele voo. Enquanto caminhava pelo corredor verificando se todos estavam com cintos de segurança, ele teve a sensação de que alguém estava parado atrás dele. Era algo comum em aviões cheios, mas quando se virou, o corredor estava completamente vazio. Nenhum passageiro fora do assento. Nenhuma pessoa esperando por ajuda. Mesmo assim, a sensação de presença continuou. Minutos depois, Eduardo caminhava novamente pelo corredor quando percebeu algo que chamou sua atenção. Na última fileira do avião havia uma mulher sentada sozinha olhando fixamente pela janela. O estranho era que ele não se lembrava de ter visto aquela passageira durante o embarque. Ela usava roupas claras e mantinha uma expressão completamente silenciosa. Eduardo se aproximou e perguntou se ela precisava de algo. A mulher não respondeu. Apenas continuou olhando para fora, para a escuridão da tempestade. O comissário pensou que talvez ela estivesse assustada com a turbulência e decidiu voltar alguns minutos depois para verificar novamente. Mas quando retornou ao fundo da cabine, o assento estava vazio. Confuso, Eduardo verificou rapidamente a lista de passageiros para entender quem estava sentado naquele lugar. Mas algo estranho apareceu no sistema. Aquele assento não estava ocupado. Nenhum passageiro havia sido registrado ali durante o embarque. O comissário imaginou que poderia ser um erro no sistema ou alguém que trocou de lugar durante o voo. Mesmo assim, ele perguntou discretamente a alguns passageiros próximos se tinham visto alguém sentado naquela última fileira. Todos responderam a mesma coisa. Disseram que o assento estava vazio desde o início da viagem. Pouco tempo depois, quando o avião enfrentava turbulências mais fortes, Eduardo contou ter ouvido algo que jamais conseguiu esquecer. Enquanto verificava os compartimentos superiores, ele ouviu claramente uma voz feminina sussurrando atrás dele. A voz disse apenas uma frase curta: "Prepare todos." Eduardo se virou imediatamente, acreditando que algum passageiro estava chamando por ajuda. Mas, novamente, não havia ninguém no corredor. Aquilo o deixou profundamente inquieto. Mesmo sem entender o motivo, ele decidiu pedir aos passageiros que apertassem melhor os cintos de segurança e guardassem qualquer objeto solto. Minutos depois daquele aviso estranho, o avião enfrentou uma turbulência extremamente violenta causada pela tempestade. A aeronave perdeu altitude rapidamente antes que os pilotos conseguissem recuperar o controle. Dentro da cabine, o impacto foi forte e inesperado. Muitos passageiros que não estavam preparados foram jogados contra os assentos e bagageiros. Mas vários outros que haviam apertado os cintos segundos antes conseguiram evitar ferimentos mais graves. O avião acabou fazendo um pouso de emergência forçado em uma área isolada. A tragédia poderia ter sido muito pior se mais pessoas estivessem sem proteção naquele momento. Depois que todos foram resgatados e a situação se estabilizou, Eduardo tentou entender o que havia acontecido naquela noite. Durante dias ele revisou mentalmente cada detalhe do voo. Mas uma pergunta continuava voltando à sua mente. Quem era a mulher que ele viu sentada na última fileira do avião? Nenhum registro indicava que alguém havia ocupado aquele assento. Nenhum passageiro lembrava de vê-la ali. Mesmo assim, Eduardo tinha absoluta certeza do que viu. E mais do que isso, ele nunca esqueceu da voz que ouviu poucos minutos antes da turbulência. Até hoje, ele acredita que alguém ou algo tentou avisar a tripulação sobre o que estava prestes a acontecer naquela noite de tempestade. Em uma cidade movimentada do Brasil, existia um prédio residencial antigo que durante anos abrigou dezenas de famílias. Eram daqueles edifícios simples, construído décadas antes, onde vizinhos se conheciam pelo nome e crianças brincavam no pequeno pátio da frente. Durante muito tempo, nada parecia fora do comum naquele lugar. Mas alguns moradores mais antigos sempre comentavam algo estranho que acontecia em certas noites silenciosas. Algumas pessoas diziam ouvir barulhos vindos das paredes, como estalos ou rangidos que ecoavam pelos corredores do prédio. No início, todos acreditavam que era apenas o som normal de uma construção antiga se ajustando com o tempo. Porém, com o passar dos meses, os ruídos começaram a se tornar mais frequentes.
Algumas famílias chegaram a comentar que tinham a sensação de que o prédio estava se movendo levemente durante a madrugada. Mesmo assim, ninguém imaginava que aquilo poderia ser o início de algo muito mais grave. Entre os moradores do edifício estava uma mulher chamada Patrícia, que vivia no 5º andar com sua filha pequena. Alguns dias antes da tragédia acontecer, ela teve um sonho que a deixou profundamente inquieta. No sonho, ela caminhava sozinha pelo corredor do prédio durante a noite. Todas as luzes estavam apagadas e o silêncio parecia pesado demais. Enquanto caminhava, ela começou a ouvir batidas vindas de dentro das paredes. No início eram fracas, mas aos poucos foram ficando mais fortes, como se alguém estivesse tentando sair de dentro da estrutura do prédio. No sonho, uma voz distante repetia uma frase várias vezes: "Saia daqui." Patrícia acordou assustada e passou o resto da madrugada sem conseguir dormir. No dia seguinte, ela comentou o sonho com alguns vizinhos, mas ninguém levou muito a sério. Alguns riram, dizendo que sonhos estranhos são comuns quando estamos preocupados ou cansados. Mesmo assim, Patrícia continuava com uma sensação ruim dentro de si. Durante os dias seguintes, ela começou a perceber que os barulhos nas paredes estavam realmente acontecendo. Pequenos estalos surgiam principalmente durante a noite, ecoando pelos corredores e apartamentos. Alguns moradores também começaram a notar rachaduras finas aparecendo em certas partes do prédio. Mas como o edifício era antigo, muitos acreditavam que aquilo não representava um risco real. Na noite anterior ao desastre, Patrícia teve exatamente o mesmo sonho novamente. Desta vez, porém, ele foi ainda mais perturbador. No sonho, o corredor do prédio parecia completamente destruído, com pedaços de concreto caindo do teto. As batidas dentro das paredes eram tão fortes que pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. E mais uma vez, a mesma voz repetia a mesma frase: "Saia daqui agora." Quando acordou, Patrícia tomou uma decisão impulsiva. Pegou algumas roupas, chamou a filha e decidiu passar alguns dias na casa de uma amiga que morava em outro bairro. Ela não sabia explicar exatamente o motivo, apenas sentia que precisava sair dali. Algumas horas depois daquela madrugada, algo devastador aconteceu. Parte da estrutura do prédio cedeu repentinamente, causando um desabamento que atingiu vários andares do edifício. O impacto foi violento e pegou muitos moradores completamente de surpresa. Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local, e a tragédia tomou conta das notícias em todo o país. Entre as famílias que conseguiram escapar por pouco estava Patrícia e sua filha. Quando ela viu as imagens do prédio destruído na televisão, sentiu um frio percorrer o corpo inteiro. A única coisa que conseguia pensar era no sonho que havia tido poucas horas antes. Até hoje, Patrícia diz que nunca conseguiu encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu naquela noite. Para algumas pessoas, foi apenas coincidência ou uma reação inconsciente aos barulhos e sinais que o prédio já apresentava. Mas para ela, a experiência pareceu algo muito mais estranho. Aquela voz repetindo para que ela saísse, os sonhos idênticos e a sensação constante de perigo que não conseguia explicar. O prédio foi demolido completamente após o desastre, e um terreno vazio ocupa o lugar onde ele existia. Mas moradores da região ainda contam a história da mulher que teve um aviso antes da tragédia. Um aviso que talvez tenha vindo de um lugar que ninguém consegue explicar completamente. Em uma cidade brasileira de médio porte existia um hospital antigo que funcionava há décadas atendendo moradores de toda a região. Durante anos, o prédio recebeu milhares de pacientes, médicos e enfermeiros que passavam longas noites nos corredores silenciosos da emergência. Mas em uma madrugada que parecia comum, uma tragédia aconteceu e mudou completamente a história daquele lugar. Um incêndio começou em uma área técnica do hospital e rapidamente se espalhou por alguns setores do prédio. A fumaça tomou conta dos corredores enquanto equipes tentavam retirar pacientes com urgência. O caos tomou conta do local, e várias pessoas ficaram presas em alas que demoraram a ser evacuadas. A tragédia marcou profundamente a cidade. Após o incêndio, parte do hospital foi fechada por anos para reformas. Mas entre os funcionários mais antigos, histórias começaram a surgir sobre algo estranho que teria acontecido naquela mesma noite, horas antes do fogo começar. Uma enfermeira chamada Juliana trabalhava no turno da madrugada naquela noite. Segundo seu relato,
Por volta das 2 da manhã, um homem apareceu sozinho na recepção do hospital pedindo ajuda. Ele parecia desorientado, com roupa simples e expressão cansada. Juliana perguntou qual era o problema, mas o homem respondeu de forma estranha. Ele disse apenas que algo ruim estava prestes a acontecer naquele lugar. A enfermeira imaginou que ele pudesse estar confuso ou sob efeito de algum medicamento. Mesmo assim, pediu para que ele aguardasse enquanto chamava um médico para avaliá-lo. Quando ela voltou à recepção poucos minutos depois, o homem havia desaparecido. Inicialmente, Juliana pensou que o homem simplesmente tivesse ido embora. Mas quando verificou as câmeras de segurança da entrada do hospital, percebeu algo que a deixou profundamente perturbada. As imagens mostravam claramente ela conversando com alguém na recepção. Ela estava olhando para frente, respondendo perguntas e fazendo anotações. Mas do outro lado do balcão, não havia ninguém. Nenhuma pessoa aparecia nas gravações. Era como se Juliana estivesse falando sozinha. Aquilo deixou a equipe confusa, e alguns colegas sugeriram que poderia ser apenas um problema nas câmeras. Mesmo assim, Juliana tinha absoluta certeza de que o homem esteve ali. Durante o resto da madrugada, Juliana continuou lembrando da frase estranha que aquele homem havia dito: "Algo ruim está prestes a acontecer." Algumas horas depois, pouco antes do amanhecer, o cheiro de fumaça começou a se espalhar por um dos corredores do hospital. Funcionários perceberam o problema rapidamente, mas o incêndio já estava começando a se espalhar por áreas próximas. O caos tomou conta do prédio enquanto equipes tentavam evacuar pacientes e controlar o fogo. Enquanto ajudava a retirar pessoas da ala afetada, Juliana não conseguia parar de pensar naquele homem que havia aparecido na recepção. Dias depois da tragédia, enquanto conversava com o médico mais antigo do hospital, Juliana descreveu novamente o homem que tinha visto naquela madrugada. O médico ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Ele disse que a descrição lembrava muito um antigo paciente que havia morrido naquele hospital anos antes. Segundo registros, aquele homem costumava repetir constantemente que coisas ruins aconteceriam naquele prédio. Muitos acreditavam que ele sofria de delírios na época, mas ao ouvir a história de Juliana, o médico ficou visivelmente perturbado. Depois das reformas, o hospital voltou a funcionar normalmente durante o dia. Novos funcionários começaram a trabalhar no local, e a maioria das pessoas acabou esquecendo os detalhes da tragédia. Mas entre aqueles que estavam lá naquela madrugada, algumas lembranças nunca desapareceram completamente. Juliana sempre afirmou que viu aquele homem claramente diante dela, mesmo sabendo que as câmeras não mostravam ninguém. Para muitos funcionários antigos, o hospital voltou a ser apenas um lugar de trabalho. Mas para alguns, ainda existe a sensação de que certas histórias daquele prédio não terminaram completamente. Como se algo daquela madrugada ainda permanecesse ali, observando silenciosamente os corredores durante as longas noites de plantão.